Oi, gente, tudo bem? Eu nem ia voltar mais hoje, gente, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acabei de assistir um vídeo. Eu fiz uma resenha logo cedo sobre a Marta Adorno. Quem não viu, eu convido a todos vocês a assistirem, né? Falando sobre a mudança dela da fazenda para uma outra casa. E hoje, né, há poucos instantes, eu assisti um outro vídeo da Marta Adorno, onde ela vai falar pela primeira vez, ela fala com as pessoas, o seu público, né? Seus seguidores, vamos dizer assim, seus inscritos. Ela resolveu dar uma satisfação, vamos dizer assim. Ela disse que ela precisava fazer isso, que o público dela merecia, né? Eu também acho. O público dela merecia essa satisfação. Ela não entrou em detalhes, tá, gente? Não entrou em detalhes do que realmente ocasionou a separação dela, os motivos com o marido, com o Marcos, né? Com o ex. Agora é ex. Ela não relatou e disse que não ia falar detalhes do que estava acontecendo entre ela e o Marcos. Ela apenas só confirmou o que todos nós já sabíamos, que está separada do Marcos, o próprio Marcos já tinha confirmado isso, e que ela saiu da casa dela, da fazenda, a contragosto dela. Ela disse que não era o que ela queria. Ela, inclusive, tinha até falado com o Marcos para que ela queria, assim, na realidade, que ele saísse e ela continuasse morando com os filhos na fazenda, na casa dela, né? Porque ela disse que tudo ali foi feito para eles, por ela, ao gosto dela, da família, né? Enfim, foi o que eu falei na outra resenha, na minha primeira resenha, que eu lamentei muito, porque eu sei que tudo ali naquela fazenda linda foi tudo planejado pelo casal para o bem-estar de todos, né, gente? Ao gosto deles, porque quando a gente tem uma casa própria, a gente coloca tudo do que a gente mais gosta, porque é nosso, né? E eu tenho certeza que, e ela confirmou agora nesse vídeo, que foi assim que aconteceu ali na fazenda, né, gente? Dela. E ela até chorou quando falou que teve que sair, não é? Ela disse que não tinha como estar separada, né? Ela quis dizer que ela não consegue ficar separada de corpos, né? No caso, o casal separado de corpos, mas morando na mesma casa, dormindo em quartos separados, porque era assim que eles estavam. Foi o que eu entendi, tá? E ela disse que não tinha como ficar desta forma. Então, já que ele não saía, ela resolveu, ela esperava que ele saísse. Mas como ele não saiu, ela resolveu sair, né, com os filhos, tá? Mas ela disse que não tá lá para falar mal dele, em nenhum momento ninguém espere isso dela, e ao qual eu parabenizo ela por essa atitude. Eu acho muito feio, né? Como muitas pessoas de canais de milhões fazem aqui, né? Cospe no prato que come, mete a lenha no marido, daqui a pouco tá defendendo. Isso é muito feio, entendeu? Então, nesse lado, eu concordo plenamente com ela. Roupa suja se lava em casa. Pessoas educadas, pessoas que realmente têm um mínimozinho assim de vergonha e de discernimento, não traz certas coisas para uma plataforma, para a internet, para o mundo inteiro ficar sabendo e depois ter ataques de pelanca quando é criticado, porque não admite ser criticado, quando a própria pessoa é quem traz o assunto à tona. Entende, gente? Eu acho que os entendedores entenderão. E aí, concordo plenamente com ela nesse sentido. Só que, gente, que eu não sei o que é que leva uma mulher, porque foi ela confirmou que a atitude que ela mesma foi quem quis separar, ela tomou a atitude, porque pelo Marcos não tinham separado. Aí ela fala que não foi traição, nem da parte dele e nem da parte dela, que ela nunca foi traída e que ela nunca traiu. Eu acho que só isso já é uma grande virtude para um casal, né, gente? E também não tem nada a ver com agressividade, tá? Que ele nunca foi agressivo com ela. Então, ela nunca foi traída, não traiu, não viveu um relacionamento abusivo, nunca. E o que é que leva? Porque para mim essas duas coisas são as mais graves entre um casal para culminar numa separação. Esta é a minha opinião.
Se não foi nenhuma coisa nem outra, gente, o que foi de tão grave assim que não tenha como resolver, como reverter, não tenha como os dois assim sentarem, conversar. Ela disse que tentou várias vezes, tentou, fez de tudo, lutou para não chegar ao extremo da separação, mas que infelizmente não teve como, porque ela quis dizer, em outras palavras, que ela fez de um tudo, mas que o Marcos não quis mudar. Agora, mudar o quê? O que tão grave o Marcos fazia com a Marta, que culminou nela pedir a separação, nela querer se separar, inclusive sair da sua própria casa, né? Deixar tudo para trás. Porque, gente, tem que ser um motivo muito forte. Porque assim, se eles são um casal que se gosta, porque tudo indica que o amor ainda existe. Ela mesma falou no vídeo que ainda amava o marido. Ele também dá a entender que também ama a Marta. Gente, o que é que falta a pessoa sentar, ter uma DR aí, os dois conversarem, entrar num acordo? Ele disse em alguns vídeos dele que ele tentou por várias vezes a reconciliação, né? Que o Marcos, olha, ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas uma coisa que eu sempre falei aqui, e sempre vou falar, é que ele é uma pessoa sincera. Ele diz mesmo, ele fala na lata, doa quem doer. Então, para mim, a sinceridade é uma virtude, não é um defeito. Enquanto a Marta ficou com os subterfúgios, né, escondendo, sem falar nada, só conjecturas, e larará, e bererê, entendeu? Não falava nada com nada, só chorando, só se lamentando, falando que estava doente, que estava sofrendo muito, que estava passando por momentos difíceis, mas não falava nada de concreto para os seus inscritos entenderem o que estava acontecendo com ela e com a vida dela. Só agora, depois que ela mudou da fazenda, que ela caiu em si, viu o quanto ela estava sendo falha com os seus inscritos e não falar, e não conversar, e não dizer aos seus inscritos, porque foi o que ela mesma falou com as palavras dela, que o público dela, ela merecia saber, né? Ter uma satisfação. Apesar de que ela falou muito, chorou, se emocionou, mas para mim ela não falou nada de concreto. Só tirou dúvidas de que não foi traição, de que não foi problemas de violência. Foi o que então? Porque é uma pessoa. Acabar um casamento, vocês têm, né? Venhamos e convenhamos. Uma mulher, porque foi ela que pediu a separação. Acabar com um casamento de 20 anos, com 3 filhos lindos, né? Uma bela de uma fazenda, uma vida financeira estável, que ainda ama o marido, que o marido também a ama, né? Então, eu não entendo o porquê, que motivo tão forte foi esse. Pelo que ela falou, ela deu a entender que ela queria ser para o marido, pelo que eu entendi, tá, gente? Prioridade, ela queria ser priorizada em tudo, tá? Ser em primeiro lugar em tudo. E ela não era. Ele priorizava outras coisas, ela ainda falou assim, você ser mais importante que outras coisas, né? E agora ela não falou que coisas são essas. E isso ela disse que já vinha há muito tempo, esse desgaste no relacionamento dos dois por conta disso. E ela tentando fazer com que ele entendesse, com que ele mudasse, com que ele priorizasse ela, colocasse ela em primeiro lugar. E ela disse que isso ele não fez, então chegou a um ponto que ela não aguentou mais e pediu a separação. Para mim, uma mulher que é cristã, uma mulher que tem uma família linda, que tem uma situação financeira estável, que ama o marido e que é amada por ele, a não ser traição e violência, eu quero saber qual o motivo que leva uma mulher a tomar essa decisão tão drástica de uma separação. Porque, gente, eles podiam conversar, eles podiam fazer uma terapia de casal, que ajuda muito, tá? Eles podiam, vamos decidir por fazer uma viagem, né? Já que eles têm condições financeiras boas. Só os dois, deixava as crianças com os avós, só os dois mesmo, como se fosse assim, uma segunda lua de mel, né? Porque às vezes, gente, não é às vezes, é um casamento com 20 anos ou mais de 20 anos, um casamento de muitos anos, de repente, entra numa rotina, sabe? Perde aquela, como é que eu posso falar? Perde a essência, perde aquela vontade de um estar junto do outro, mas não é porque não se gostem.
Não é porque não se amem. É porque a rotina do dia a dia faz perder, né? Aquela coisa do fogo da paixão, vamos dizer assim. Mas que de repente, você conversando, se entendendo, procurando ter uma segunda lua de mel, gente, resolve. Entendeu? Separação, gente, é uma coisa muito drástica, é uma coisa muito, na minha opinião, tá, gente? Ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião. Para uma mulher que é temente a Deus, eu acho que a Marta Adorno tomou uma atitude muito precipitada. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha como é que chama, gente? Eu falei assim que eu tinha, eu imaginava o motivo da separação, vamos dizer assim. Qual seria o motivo da separação da Marta com o Marcos Pierre? Eu achei que era traição, sim. Tá? Eu agora posso dizer porque eu disse na outra resenha que não falava uma coisa que eu não tinha certeza. Como agora a Marta Adorno garantiu que o marido nunca a traiu, e nem ela a ele, então traição entre o casal não existiu, de ambas as partes, né? Então eu posso dizer, eu imaginei que fosse. Pelo jeito do Marcos PRC, né? Pela genética que ele poderia ter dado do pai, não é? Todo mundo sabe. Enfim, eu imaginei que tenha sido isso. Então, já que não foi, né, dito por ela própria, eu realmente não sei, não entendi que motivos tão graves que não possa ter uma mudança, que não possam ter conversado e ter se entendido e ter resolvido antes de tomar, né, a Marta tomar, porque foi ela que tomou a decisão, ela mesma confirmou, de se separar. Entendeu? Então, eu acho que foi uma atitude, ao meu ver, muito precipitada da Marta, já que ela confirma com todas as letras que não houve traição da parte do Marcos e muito menos da dela. Então, gente, não vejo motivos tão graves que não seja uma traição, uma violência de ambas as partes, para que chegue ao ponto tão triste, tão grave dela ter que pedir a separação. O que foi que Marcos fez de tão... Vem fazendo ao longo desses 20 anos, né, gente? Porque tem homem, gente, que é assim, ó. É um defeito? É. Mas que pode ser mudado. Ele é, às vezes, grosso. Como é que eu posso falar? Ele não tem não é romântico, não tem aquele romantismo, né, com a mulher. Mas isso é o jeito dele, entendeu? Não é que ele seja uma pessoa mal. É a forma dele ser. E talvez ela não goste desse tipo, né? Desse jeito dele ser. Mas passar 20 anos casada com um homem e só agora ela vem tomar essa decisão por algum motivo que não se sabe qual. E ela disse que não vai falar, tá? Ela disse que não vai falar o motivo de jeito nenhum, porque ela disse que ela nunca foi mulher, né, de trazer a vida dela particular à tona no canal dela. Ela disse que nunca fez isso. E o canal dela sempre foi dela. Ela nunca foi de expor a família dela. Os filhos só aparecem quando tem vontade de aparecer, não é? E o Marcos tem um canal dele e ela tem um canal dela. Então ela disse que nunca expôs a família dela no canal, nunca foi conteúdo, né, ela quer dizer. E não é agora que ela vai expor. Tudo bem, concordo plenamente com ela. Não é obrigado porque você tem um canal de vlog ou de culinária, seja do que o canal for, você ter que, né, expor a sua família. Não, ninguém é obrigado a isso. Mas não entendo como que é notório o quanto ela está sofrendo, gente. O quanto a Marta está sofrendo. É notório. A gente vê que ela está num sofrimento muito grande por conta da separação com o Marcos. Quer dizer, ela disse que ainda o amava. Então, gente, não dá para entender. Eu acho que... Lembra que eu falei na outra resenha que o amor e o respeito tem que andar lado a lado para que o casamento dê certo, ou qualquer tipo de relacionamento, não é? Então, eu acho que, tirando essas duas coisas, não existe mais nada, né? Mas no caso da Marta e do Marcos, gente, eles se amam ainda, eles se respeitam, eles, né? O que é que possa ser que ele seja uma pessoa, como eu falei, um homem que não seja romântico, um homem que seja muito, assim, grosseiro, né, no trato, mas não é que ele seja ruim, é a forma dele ser, entendeu, gente? Acontece, né? Mas isso são coisas, gente, ou outras coisas mais, tirando essas duas coisas tão sérias, né, para acabar um casamento, eu acho que fora isso, quando existe ainda amor, tá? Fora isso, eu acho que daria, né? Para eles conversarem, para eles reverterem a situação, se dar uma nova chance,
não é? Pensar mais na família, ela como uma mulher cristã que é, porque vocês sabem que a mulher dignifica o seu lar, né? A mulher sábia faz isso, né? E ela deve saber mais do que ninguém isso, porque ela conhece a palavra, né? Ela sabe que o casamento é prioridade na vida de qualquer pessoa, de uma família. E tudo bem que ela disse que só quem sabe é ela, tudo o que ela passou. Então, eu continuo sem entender o que é que levou ela, a Marta Dorna, a tomar essa atitude tão drástica de acabar um casamento de 20 anos com uma vida estável, com uma casa linda, uma fazenda belíssima, um marido que a ama e que ela ama também, né? E 3 filhos lindos. Fora a traição e a violência, eu não vejo outro motivo tão forte assim que tenha levado a Marta Dorno a pedir a separação dela. Aliás, a separação deles dois, né, do casal. Ela quis se separar, ela foi bem taxativa. Eu que quis me separar, ela disse com todas as letras. Mas que ela está pedindo que todo mundo ore por ela, pela família dela, e sempre se emocionando, não é? Se nós soubéssemos o motivo que a levou a tomar essa atitude, talvez fosse mais fácil, não é? A gente entender essa atitude da Marta Dorno. Mas sem saber fica difícil, né? Porque na realidade ela não falou e disse que não vai falar, tá? Não vai expor, não, a particularidade dela, dos motivos, né, que levou ela a pedir a separação aqui na internet, não. Ela está errada, não, de jeito nenhum. Se ela não quer, é um direito que ela tem. É lamentável, né, gente? É lamentável quando a gente vê um casal que ainda se amam, não é? Que ainda se respeitam pelo o que ela falou, né? Tô falando, reagindo ao vídeo que a Marta Dorno fez, tá, gente? São palavras dela, não são minhas. E ela falou também que muita gente entendeu mal, entendeu errado, quando ela falou em alguns vídeos dela que ela vivia do trabalho dela, que o trabalho dela era através do trabalho dela que ela colocava comida na mesa dela. Ela falou isso. E que não, que o marido dela sempre foi o provedor da casa dela, da família. Mas não é que nós entendemos errado, Marta, me perdoe. Mas se uma mulher chega e diz que o meu trabalho, se eu chego e digo, o meu trabalho, é com o meu trabalho que eu coloco o pão na minha mesa, que eu pago minhas contas, que eu sustento minha família, porque foi isso que você sempre falou nos seus vídeos. Você entende o quê? Que o marido não chega junto, não é verdade? Que o marido não sustenta a família, não é o provedor. A não ser que você fosse sozinha. Aí a mulher sozinha diz isso, que o trabalho dela é quem põe o pão na mesa dela, porque ela não tem marido. Mas você tendo marido, você sempre falava nos seus vídeos isso. Eu não entendia por quê. E muita gente também não entendia. Mas não é porque a gente entendeu errado. Você é que não soube se expressar da forma correta. Porque você deveria ter dito assim, gente, eu preciso do meu trabalho, porque o meu trabalho, através do meu trabalho, que eu ajudo o meu marido nas nossas despesas domésticas. Aí sim você estaria falando certo. Então, sempre os grandes YouTubers, né, culpam nós, ou nós resenhistas, ou os próprios inscritos deles, de entender as coisas erradas. Não. Vocês é que muitas vezes não falam a coisa da forma que deve ser feita. A forma que você falou, Marta, deu a entender sim, tá? Que você sustentava a sua família e não o Marcos. Agora, hoje, nesse vídeo, você disse com todas as letras que não, que ele sempre foi o provedor da família. Então, eu tenho que falar, que entender o quê? Que nem esse ponto negativo também existe, né? A mulher às vezes ama muito o homem também ama muito a mulher, mas ele não é o provedor da casa, então chega um momento que a mulher sozinha para tudo, ela cansa. Chega um ponto que ela diz, não dá, ter um homem só por ter, mas ele não me ajuda em nada, então pede a separação. Mas nem isso você pode alegar do Marcos. Porque você disse com a sua própria boca que ele sempre foi o provedor da sua família, né? Da família de vocês. Então, nem esse defeito você pode atribuir ao Marcos por ser um dos motivos que você pediu a separação. Realmente não dá para entender, não, tá? Pode ser que lá no futuro eu venha a entender você e o porquê que você tomou essa atitude tão drástica de pedir a separação. Porque todos os motivos que eu tenho certeza que muita gente pensou que fosse, aí sim a gente estaria aqui dizendo que você estava certa e que você tomou a atitude correta. Nenhum deles é verdade. Você em nenhum momento falou nada. Ao contrário, você sempre defendeu que seu marido
sempre foi o provedor da sua família, que ele nunca lhe traiu e que ele nunca lhe agrediu. Então, realmente, não dá para entender por que de tanto sofrimento, porque é notório, é visível que você está sofrendo, né? Tanto sofrimento, tanta coisa, e por que não dá para entender, não, a chegar a esse ponto. Você disse que lutou muito pelo seu casamento, mas eu acho que ainda daria para lutar um pouco mais, porque vocês se amam, vocês se respeitam e não houve traição de ambas as partes, tá? Eu acho que você não deveria ter tomado essa atitude tão drástica, porque você acabou com um casamento de 20 anos, Marta. Talvez lá na frente você venha a se arrepender e aí seja tarde, tá bom? Porque às vezes você toma uma atitude na hora de uma. Eu posso falar. Eu costumo sempre dizer aqui, né, que não é bom a gente tomar certas atitudes no calor da emoção. Então eu acho que você tomou essa atitude no calor da emoção e talvez lá na frente você venha se arrepender. E eu espero que, se isso acontecer, ainda dê tempo, não é, de vocês retornar o casamento de vocês, porque vocês formam um casal e uma família muito linda, tá? Mas infelizmente a gente não sabe, né? Porque o Marcos é um homem bonito, jovem, tem uma situação financeira boa e não é tão fácil encontrar um homem assim, não, também não, tá? Como também não é fácil ele encontrar uma mulher como você, né? Mulher guerreira, batalhadora, que luta, como você sempre falou aí, que lutou e luta pela sua família, que você também é uma mulher muito bonita. Enfim, vocês formavam uma linda família, né? Então eu espero que realmente você não venha se arrepender tarde, tá? Porque às vezes a gente toma uma atitude no calor das emoções, depois se arrepende, mas aí, ó, muitas vezes a fila anda e a catraca gira e aí acabou, já era e vai ficar só lamentações, tá bom? Então é isso aí, gente, é a minha opinião, digam a opinião de vocês, o que é que vocês acham deste desabafo da Marta, Adorno, que veio a público dizer mais ou menos o que aconteceu para ela chegar a se separar do Marcos Pierre, tá bom? Eu acho que não foi uma atitude correta, não acho que ela fez a coisa certa, não. E você, o que é que você acha? Mas cada um tem a sua opinião e seus motivos, né? Então eu espero mesmo do fundo do meu coração que eles ainda voltem e que ainda não seja tarde quando isso acontecer, tá bom? Então um grande beijo a todos. Agora sim eu me despeço. Até amanhã.